Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu vim compartilhar mais uma vez o meu dia a dia através desse diálogo, dessa conversa que eu tenho com vocês. Eu sei do poder da palavra, sei do poder que a palavra tem de influenciar, de abrir novos horizontes. E é muito bom quando a gente encontra alguém disposto a ouvir, quando a gente encontra alguém que está disposto a mudar. O objetivo desse canal é falar sobre mudança de vida e muitas pessoas estão inseridas dentro de muitos contextos, muitos desdobramentos, lugares que talvez eu e você nem passa pela nossa cabeça que existe, mas existe. Muitas prisões mentais, e isso acaba refletindo no mundo físico. Às vezes uma pessoa estressada, de cara quente, de cabeça quente, ela faz coisas que depois ela mesma bota a mão na cabeça e pensa, fiz, e diz, né? Fiz sem pensar. Quer dizer, no momento de estresse a pessoa fica cega, movida pelo sentimento de raiva ou sentimento de inveja ou qualquer outro sentimento negativo. Essa visão que a pessoa tem com a lente do estresse acaba fechando os caminhos. Uma possibilidade de acerto a pessoa pode ver como uma possibilidade de erro e acaba não fazendo o que deve ser feito. E é muito difícil você sozinho, sozinha, sair dessa cadeia, porque você mesmo, você mesma acabou entrando, talvez inconsciente. O objetivo aqui não é achar um culpado para a situação, mas é fazer uma reflexão. Então, nós passamos por situações, sim, que a gente coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, e agora? Ou então, talvez alguém esteja passando por uma acusação, recebendo um apelido, alguma coisa que essa pessoa não é, e ela diz, meu Deus, e agora? Por que isso está acontecendo comigo? Talvez você esteja se perguntando isso. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí, diante de um estresse, diante de uma aflição da vida, você pode perder a real visão das coisas. E a sua mente fica focando cada vez mais, movida por esses sentimentos negativos. Então, depois que eu mergulhei nessa questão do autodesenvolvimento, do aprimoramento pessoal, eu passei a enxergar minha vida de uma forma totalmente diferente. Eu era uma pessoa comum, como qualquer outra, fazia muitas coisas inconsciente, sem a consciência do que eu estava fazendo, e isso foi se tornando como cadeias, onde eu mesmo fiz a minha prisão mental. Essa questão do autoconhecimento é para fazer você mergulhar dentro de si, sem julgamentos, sem querer encontrar o culpado. Tem muita gente que não sabe lidar com o sentimento da culpa, por exemplo, e não sabe como resolver. E aí entra o sentimento da raiva, da vergonha. Tem pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho, porque a definição da autoimagem está distorcida por conta dessas intempéries da vida. Então, a palavra, ela tem poder de libertar uma pessoa, de tirar uma pessoa de dentro de uma visão que talvez foi passada por outras pessoas. Talvez o pensamento, a visão, nem é dessa pessoa, mas ela adotou aquilo como sendo verdade. Então, o propósito, o princípio da mudança de vida, quem quer mudar,
É lógico que muitas pessoas vão dizer assim, não, eu tenho um bom emprego, eu tenho a minha família aqui tranquilo, tá tudo na paz, não tem por que procurar mudança. A questão da pessoa não procurar uma mudança pode ser que é porque ela esteja no conforto, e o conforto ele atrapalha um pouco, porque o conforto ele traz uma ilusão de que tá tudo bem. A pessoa pode ficar com preguiça de fazer o que tem que ser feito e tá tudo bem, porque visivelmente não alterou em nada, mas dentro dela alterou alguma coisa. E isso futuramente vai trazer alguma catástrofe, vai trazer alguma coisa negativa, pelo fato da pessoa fazer vista grossa ou não fazer o que deve ser feito quando deve ser feito. Existem muitos caminhos, existem caminhos que a gente acaba trilhando por influência e tudo está influenciando todo mundo. Eu mesmo nesse momento estou tentando exercer uma influência na sua vida para que você enxergue novos meios, novos caminhos que eu não posso te dizer aqui, porque essa questão do autoconhecimento é você mergulhar dentro de si sem julgamentos e entender todo o contexto. E depois você vai ver que o estresse que você está passando agora, lá na frente ele nem vai fazer sentido, porque você nem vai se lembrar mais das dores que talvez você esteja sentindo agora. E só é necessário uma coisa primeiro, é você querer mudar. Uma coisa que atrapalha a mudança é o vitimismo. E provavelmente quem está passando por tribulações na vida, por situações desconfortáveis, por situações até de injustiça mesmo, é muito fácil cair na próxima armadilha, que é a do vitimismo, que é a não aceitação. Não, eu não aceito isso, foi errado, olha, o que essas pessoas fizeram foi erradíssimo, eu sou a vítima e eles precisam pagar o que eles fizeram, o mal que eles fizeram. Então cuidado, que você pode sim sofrer injustiça, todos nós estamos propícios a isso. Você pode sofrer injustiça, todo mundo pode sofrer injustiça, mas não é certo você permanecer na situação que está. Ah, Wallace, mas você fala isso porque você não sabe o que eu passei. Eu não sei o que você passou, você não sabe o que eu passei e nós não sabemos o que os outros passaram. Então, o primeiro ponto da mudança é tirar dentro de você todo esse sentimento de vingança, toda essa falta de fé. A gente aprendeu muitas coisas, a gente tem muita coisa à nossa disposição e a gente tem incentivos também espirituais. É o que eu acredito, tudo começa no campo espiritual, é o que eu acredito que toda mudança ela começa também no campo mental e você não precisa fazer nada para provar nada para ninguém. Esse é o primeiro ponto que vai fazer você mergulhar nessa introspecção dentro de você mesmo para se conhecer. Conheça-te a ti mesmo. E quando você começa a conhecer a você mesmo, a reconhecer as suas habilidades, a saber o que você precisa, o que você procura. Eu me recordo que na minha lamentação, momento de angústia, de tribulação, de tristeza mesmo, de aflição que eu passei, uma experiência muito ruim, eu tinha que formatar todo o meu contexto, embora tudo à minha volta me dissesse o contrário, que olha, tá ruim mesmo, muita coisa foi tirada de você, e eu poderia viver ali me lamentando pela situação, dizendo que não é justo. No começo sim,
Eu me lamentei, chorei muitas vezes e sozinho. Algumas pessoas muito próximas a mim sabiam qual era a minha situação. E nesses momentos de angústia foi quando eu encontrei realmente a leitura como um ponto para que eu focasse a minha mente. E aí no meu trabalho mesmo eu encontrei um livro perdido e eu já sabia que livros escondem segredos de experiências, de pessoas, conta a visão da pessoa. E como o nosso cérebro não sabe diferenciar muito bem o que é real, o que não é real, a experiência que você viveu, a experiência que te contaram, esse é o bom dos livros, que você puxa para a sua vida uma experiência de alguém que você não conhece. E isso começa a embasar a tua mente na busca de informações. E o importante de você ter uma biblioteca dentro da sua mente, de ler várias experiências sobre vários assuntos, é que o teu cérebro ele fica estruturado na tomada de decisões. Mesmo que você não saiba, quando você pensar em tomar alguma decisão, a tua mente vai buscar muitas respostas. E tem muita coisa que a gente não aprendeu, nem na nossa infância, nem com nossos pais, nem com nossos responsáveis. Nós não aprendemos, por vários motivos que eu não posso ficar citando aqui agora. E essa busca pelo conhecimento foi assim que eu iniciei. Eu encontrei um livro perdido no trabalho, uma obra de Luciano Santana, e vi que pelos exemplos que ele dava, a nossa vida ela é separada por diversas faces. A face financeira, ele trata como pilar, diversos pilares. O pilar financeiro, o pilar familiar, conjugal, espiritual, profissional e alguns outros. Então, esse foi o meu primeiro ponto. Eu comecei a olhar cada face da minha vida e ver ali o quanto eu estava prosperando, o quanto eu estava me desenvolvendo, e nas outras que eu estava completamente falido, que eu tinha sido completamente incompetente. Embora na minha cabeça a visão que eu tinha no mundo mental era muito bonito, e essa coisa do perfeccionismo também, de querer fazer as coisas perfeito. Então eu era esse cara nesse modelo. Vamos fazer alguma coisa? Se fosse um tempo atrás eu nem gravaria esse vídeo, que eu ficaria pensando, não, o que as pessoas vão pensar do meu cabelo, não cortei o cabelo, não fiz a barba, será que o jeito que eu estou falando, será que eu estou cometendo muitos erros na gramática, na forma de falar? E você pode esperar ter esse perfeccionismo todo, ou você pode ter a coragem de errar, como eu estou tendo aqui agora, gravando esse vídeo sem nada aqui na minha frente para eu poder ler. É simplesmente a minha cabeça aqui, meus pensamentos. É lógico que eu digo meus pensamentos, mas esses pensamentos estão estruturados em muitas bases que representam a minha experiência, a minha vivência, o meu modo de ser, o que eu aprendi dentro da minha família, em relação à minha fé também, enfim, em relação a muitas coisas que eu li. Então nós temos sim pensamentos estruturados, que não são nossos, mas que, como a gente já faz essa coleta, o nosso cérebro, a nossa mente vai armazenando as informações. Então, esse livro de Luciano Santana, ele começou a me ajudar a entender. Cada vez que eu fui lendo, eu fui entendendo cada área da minha vida. E foquei bastante nessa questão do financeiro, por também entender uma coisa que eu não associava antes. É lógico que
você quer o melhor e para isso você precisa trabalhar. Se você não nasceu herdeiro, você precisa do dinheiro. Mas qual é a compreensão que você tem sobre o dinheiro? Porque é isso que está guiando esse medidor que você tem, esse medidor que eu tenho em relação ao financeiro. E já está comprovado cientificamente, você pode dar todo o dinheiro do mundo para uma pessoa. A exemplo disso, como nós falamos em alguns vídeos aí, onde nós estamos comentando livres e vamos continuar comentando, porque é o que eu acredito, estou fazendo o que eu gosto, não estou fazendo nada ensaiado, nada forçado, eu gosto disso e eu então eu estou fazendo aquilo que eu acredito na mudança, eu acredito que a mudança ela existe pelo poder da palavra, é por isso que nós que somos pais temos que influenciar os nossos filhos através das nossas palavras, através das nossas ações, através dos nossos hábitos. Então, através dos nossos hábitos, eu confesso que muita coisa eu ainda não consegui mudar, mas está em processo de mudança. Está em processo de mudança. E essa influência, ela pode condenar nossos filhos. O que você está ensinando para o seu filho, o que você faz, não é o que você fala. Existe o poder da palavra, o poder da intenção, o poder da espiritualidade. Sim, isso tudo existe. Mas eu posso fazer 50 rezas e 100 orações para o meu filho. Ele vai olhar a minha prática, ele vai olhar a minha conduta, os meus hábitos. Isso é uma transferência mental que você faz para o seu filho, a sua habilidade. Então, olhando essas faces que o livro mostra como pilares, eu vi que em alguns aspectos, em alguns pilares, eu entregava todo o meu foco e, e não tinha equilíbrio. Não havia um equilíbrio, porque eu queria atender muito uma área da minha vida e como a gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque fisicamente é impossível, eu fui deixando algumas coisas para trás, algumas áreas. E, e muitas coisas foram acontecendo e somente agora esse livro me fez ter essa reflexão. Por isso que eu iniciei o canal, logo de imediato. Eu poderia pensar em ter iniciado quando eu já tivesse tudo bem, tudo ótimo. Como a gente vê algumas pessoas nas redes sociais mostrando uma vida que não é real. Mostrando uma vida que talvez seja o sonho dela. E ela mostra ali aquela parte bonita, mas não mostra o sacrifício que existe por trás disso. Então, eu quero mostrar na prática para vocês as mudanças, elas estão acontecendo depois que eu comecei a fazer essa visita no meu íntimo, essa visita interna. Comecei a ver o mundo com mais amor, com mais tolerância, com mais paciência. Comecei a entender que não é bom se todo mundo pensar igual a mim. É bom que a gente tenha pessoas pensando diferente, cada pessoa tem uma visão e cada pessoa tem uma visão e só ela pode falar. Então, o que eu quero dizer para você é que você é um pequeno governador da tua cidade mental. Você é um governante. Você precisa botar a sua coroa de rei, de rainha, para governar o seu mundo. E tudo vai contribuir para o teu sucesso. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Está acontecendo isso comigo. Eu sei que existem limitações. Eu sei que existe uma briga interna, porque muita coisa que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo porque deixa a nossa própria mente nos sabotar. A sabotagem existe. É a famosa desculpa que a gente dá.
E às vezes o cérebro procura até uma desculpa real, algo concreto. Fala, ó, por esse motivo ali, aquele é o obstáculo ali, e você não pode fazer isso. O maior problema é quando a gente diz isso para as crianças. Eu tenho uma preocupação muito grande pelas crianças, porque não são as crianças que devem subir até o nosso nível de realidade e entender como as coisas funcionam. Não é assim, às vezes nós estamos brigando com nossos filhos, mas é uma coisa irracional. Não que não deva corrigir, devemos corrigir, mas devemos ter a habilidade de entrar no mundo da criança e olhar o mundo com a visão que a criança tem. E somente com essa visão que a criança tem, você consegue fazer as modificações até que a criança, quando vai crescendo, ela vai transfigurando aquilo que ela foi aprendendo de maneira simbólica para o mundo real. Então tem essa preocupação com as crianças. O que nós estamos ensinando para as crianças. E às vezes nós brigamos com as crianças, mas é uma atitude irracional, não porque não se deva corrigir, devemos corrigir sim, mas irracional porque brigamos pela falta de compreensão da criança da nossa realidade. Quando na verdade nós que somos adultos é que devemos entrar no mundo da criança e entender como que funciona a cabecinha da criança. E isso é muito sério, muito perigoso. Você pode estar abandonando seus filhos, mesmo estando presente todos os dias, por uma falta de atenção. Essa falta de atenção, ela pode ser ocasionada por um estresse. Você se estressa por determinado assunto que faz parte de uma área da sua vida, mas como você é uma pessoa só, você transfere esse estresse para outra área da sua vida e pessoas que não têm nada a ver acabam sofrendo. Então eu reparei que muitas coisas eu tinha muito lindo na minha mente e dizia para mim mesmo quanto isso seria bom para o resto do mundo e o quanto eu queria transformar isso no mundo real, mas eu não tinha a habilidade de como transferir isso para o mundo real. E eu aprendi a ter mais paciência com as pessoas, eu aprendi a separar aquilo que é pessoal, a minha pessoa mesmo, do meu lado profissional. Eu aprendi a me blindar de um jeito que vai ser muito, muito, muito difícil para alguém conseguir me ofender, já que eu consegui blindar a minha mente assim. Então vai ser muito difícil alguém discutir comigo. Eu estou aprendendo a olhar as pessoas com mais amor, com mais tolerância. Eu estou aprendendo também que eu não sou o dono da razão e que não existe o dono da razão. Na verdade, o que nós temos são pessoas que estão navegando por aí, navegando. Algumas estão navegando de olhos bem abertos, percebendo as mudanças, outras não estão nem navegando, que já deixaram a direção da sua vida no piloto de outras causas ou outras pessoas e estão somente indo, dormindo, sem saber. Então, o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, na verdade, é um incentivo para que você seja homem, seja mulher e aprenda a assumir a responsabilidade da sua vida, uma responsabilidade intransferível. Você não pode transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Você não pode dizer para alguém, vai na minha frente porque eu estou com medo. E muitos grandes homens, muitas grandes mulheres que fizeram grandíssimas coisas tiveram que lidar com esse obstáculo do medo. O medo do que as pessoas vão falar. Será que alguém vai zombar? Se você tem medo de que se você fizer algo, alguém vai zombar de você, então você está sendo menor do que o nível da zombaria. Se você tem medo da aprovação externa, você está vivendo na bolha da da aprovação externa e você nunca vai conseguir romper. Mas
A vida, ela traz para a gente de modo automático aquilo que está faltando na nossa vida. E se o medo está te travando de maneira que você não consegue focar em alguma coisa, por qual motivo você não consegue focar, talvez seja o medo. Talvez seja o medo. Esse medo, essa vergonha pode estar relacionado a muitos fatores. É por isso que eu daqui não posso te dar a resposta que você procura. Essa resposta é uma resposta que vem de dentro para fora. E aí, depois desse livro de Luciano Santana, que começou a abrir minha mente, eu comecei a descobrir realmente que em muitas áreas eu estava falido, outras áreas já estava até sepultado, porque realmente não tinha mais jeito. Mas eu acredito na espiritualidade, e tudo começa na espiritualidade, no meu ponto de vista. E também no mundo mental. Quando eu passei a focar mais nisso, eu parei de culpar as pessoas, parei de dizer quem estava certo, quem estava errado, parei de jogar a responsabilidade das pessoas da minha própria falta de ação. Eu não faço isso por causa de fulano, porque se fulano não fizesse aquilo, eu não faria. Então você percebe que você está sempre condicionado a alguma coisa e a culpa nunca é sua. Não, eu não fiz isso porque se fulano não tivesse feito aquilo, aí eu faria. Você sempre joga para alguém. Ainda que para você faça sentido, não, mas é porque você não conhece esse contexto, não sei o quê. Cara, você que é o homem, a mulher, é o que tem que assumir essa responsabilidade, a sua mudança, de descobrir o que está errado na sua vida. Não é possível, não é normal e não é real uma pessoa viver a vida toda cometendo os mesmos erros sem ter a consciência de que aquilo ali é um erro. E quem chega para dizer que é errado, quem faz esse apontamento, você já devolve com outra moeda apontando um outro erro da outra pessoa, isso mostra uma falta de reconhecimento. E não há como uma pessoa mudar se ela não reconhece que precisa da mudança. Eu comentei em outro vídeo que eu estou lendo sobre Platão, o que escreveu ali, a sua conversa com Sócrates, escreveu ali os diálogos, e Sócrates, eu no outro vídeo eu tinha dito Platão, você vê aí, estou disposto a errar, mas é sua obrigação pesquisar depois a fundo e tirar a sua própria conclusão. Você não deve acreditar em mim, você deve pesquisar. Se eu não me engano, no último vídeo eu falei sobre Platão e sobre uma pergunta que ele tinha feito. Eu nem lembro ainda se eu postei esse vídeo, mas provavelmente eu vou postar. Mas na verdade não foi Platão, foi Sócrates. Só que Sócrates não escreveu, quem escreveu foi Platão. Por isso que é atribuído a Platão. Mas Sócrates, ele foi em um determinado local oferecer lá um sacrifício a uma deusa grega, e quando ele estava indo embora, pessoas ali que buscavam o conhecimento, assim como eu e você estamos fazendo isso, buscando o conhecimento, buscando a sabedoria também. E a sabedoria, no meu entendimento, ela consiste na capacidade do ser humano de aprender com qualquer pessoa. Conhecimento você procura no local específico. Eu descobri que a área financeira era uma área na minha vida que eu cometia muitos erros, muitos, por ignorância, por hábitos que foram estruturados, criados por muitas influências e que eu fazia de forma inconsciente. E nessa questão financeira que eu estava errando, eu procurei alguém com conhecimento para me passar, me transferir essas informações. Pessoas que já têm muito mais experiência que eu na área financeira e que comprovaram ali. Então eu estou me juntando com essas pessoas para abrir mais a minha mente. Mas naquilo que eu já tenho experiência, eu também estou passando para pessoas para que todo mundo consiga prosperar junto e fugir das suas cadeias mentais. A diferença do conhecimento, como eu acabei de exemplificar, o conhecimento primeiro eu reconheci, eu tenho uma falha em relação às minhas finanças e eu preciso de conhecimento, então procurei pessoas que têm esse conhecimento. E qual é a diferença de conhecimento para sabedoria? No meu entendimento,
A sabedoria consiste no que se refere a você conseguir aprender com qualquer pessoa. E eu consigo aprender com qualquer pessoa. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa sábia. Eu estou dizendo que eu não preciso ser tolo a vida toda. Então eu aprendo hoje até como uma criança. E quero que você também aprenda assim. Comigo você está aprendendo agora, porque as palavras são como semente. Pode não fazer sentido agora, mas elas vão alimentar algum canto da sua mente e depois você vai se lembrar. Foi assim comigo quando eu assisti um vídeo de alguém que ensinou uma coisa muito linda para mim em um dos piores momentos da minha vida. E eu usei aquilo como força para poder conseguir seguir em frente. E eu vi nesse livro que uma das áreas da minha vida que eu estava falhando era a área financeira. Eu estava errando na minha área financeira e procurei então acertar. E comecei a ler outros livros para poder abrir a minha mente relacionada a isso. Eu te sugiro isso, a leitura e essa visitação interna que você precisa fazer. Falei tantas coisas, eu concluí a parte de Sócrates ou não? Não me recordo. Vou falar então de novo aqui, caso eu não tenha falado. Essa questão do querer, Sócrates, ele foi visitar lá uma deusa, fazer um sacrifício, e algumas pessoas lá que buscavam o conhecimento, estou me reconectando aqui com o que eu iria falar, essas pessoas que buscavam o conhecimento, quando perceberam Sócrates, foram até ele e pediram para que ele ficasse. E Sócrates respondeu: é possível que eu consiga convencer-vos para que eu não fique? E uma das pessoas para quem Sócrates direcionou essa pergunta responde com outra pergunta, dizendo: é possível você me convencer se eu não quiser te ouvir? Ou seja, eles tinham a intenção que Sócrates ficasse e fizeram esse pedido: olha, a gente quer que você fique para passar um pouco desse conhecimento para a gente, que nós estamos precisando. E você vê que não eram pessoas bobas. Não eram pessoas bobas. E aí Sócrates fala: será possível que eu consiga convencê-los para que eu não fique? E eles respondem com outra pergunta: será que você consegue nos convencer se a gente não quiser te ouvir? Ou seja, qualquer argumentação sua, qualquer desculpa que você der para poder ir embora, se a gente não quiser te ouvir, não vai valer de nada. O que eu quero trazer com isso, com esse exemplo aí, desse rápido diálogo? Dá pra gente trazer muita coisa para nossa vida. E eu te faço essa pergunta, 32 minutos de vídeo, gravando, trazendo esclarecimentos, trazendo a minha visão aqui para vocês, a minha realidade momentânea. E eu pergunto, nesses 33 minutos de vídeo, se a pessoa não quiser ouvir, será que é possível que faça alguma diferença? Se a pessoa não quer ouvir, eu estou há meia hora conversando aqui com você, mas se dentro de você não quiser ouvir, meu amigo, eu posso fazer um anjo descer aqui agora e falar junto comigo aqui com você. Se você não quiser ouvir, nada vai fazer efeito, nada vai fazer você realmente mudar. Então tem essa questão do querer. Você precisa querer. Só isso, mais nada. Wallace, mais nada? Mais nada. Como eu quando encontrei aquele livro. Eu só queria fugir a minha mente da minha realidade e falei, vou ver esse livro, vou abrir ele, porque talvez eu encontre aqui alguma coisa só para eu poder fugir dos meus demônios particulares que me afligiam ali. E eu até me arrepio aqui para vocês sem fingimento algum. Deus sabe da minha honestidade e da minha sinceridade com vocês. E eu tentando apenas fugir de um contexto, eu encontrei esse livro que falava claramente sobre a questão da mudança, a questão do propósito de vida, a questão de você observar a sua vida não como um todo, mas como várias faces. Quando você está em casa, você está com a sua família, você está no quarto, está com a sua esposa, você está na rua, está com seus amigos, você está no seu trabalho, você está com seus colegas de trabalho. Cada lugar exige uma postura diferente de você. Não é que você se transforma
em uma outra pessoa, porque você carrega os seus valores, mas você aprende a decodificar essas áreas. Você aprende a ver, opa, eu não estou bem no financeiro, opa, eu não estou bem na área familiar, eu não estou bem na questão do desenvolvimento pessoal, na questão do desenvolvimento profissional, eu não faço nenhuma viagem, lazer, mas por que se eu trabalho tanto? E por que essas áreas estão todas danificadas? Se o recurso vem para a minha mão, vem para a sua mão. Por que essas áreas estão danificadas, estão perdidas? E aí você começa a entender e reconhecer. Então eu primeiro reconheci. Eu reconheci mesmo. E isso começou a ficar na minha mente. Não tomei nenhuma iniciativa no primeiro momento. Mas dentro de mim algo já estava mudando sem que as pessoas percebessem. Você já reparou que em algumas denominações ou religiões, não quero aqui fazer nenhuma crítica, mas você pode observar que uma pessoa, por exemplo, vou falar dentro de um contexto onde eu nasci, que é um contexto religioso forte, e esse eu posso falar que eu falo de alguém que veio de dentro, não alguém de fora que fala superficialmente, falo como alguém que veio de dentro, que nasceu em um berço cristão, e eu fiz uma reflexão que quando as pessoas, por qualquer motivo, buscava a espiritualidade, buscava a igreja como refúgio, a pessoa queria muito mudar e eu não desacredito dessa mudança. E a primeira coisa que a pessoa mudava era as roupas. Não, agora eu só vou andar de calça. Agora eu só vou andar de camisa guardando meu corpo todo. Essa mudança é uma mudança externa, é uma mudança indicativa para outras pessoas. Olha, agora vocês podem observar o quanto eu mudei e já começo pelas minhas roupas. Essa é uma resposta que a pessoa está dando ao resto do mundo. Não é a resposta que ela dá para ela mesma. Porque você é você mesmo com roupa, sem roupa, com roupa curta, com roupa larga, com roupa jeans, com roupa de uma cor, com roupa de duas cores. E porque você quer seguir, é lógico que não é uma crítica, não é para a pessoa pensar que está certo ou errado ao fazer isso. Eu estou dizendo que existem mudanças que são para que outras pessoas vejam, e aí não é uma mudança genuína quando você está pensando, não, eu vou mudar para que as pessoas vejam o quanto eu mudei. Então quer dizer, você está mais preocupado que as pessoas vejam o quanto você mudou do que você mesmo vê o quanto você mudou. Então a leitura fez isso comigo. Eu não tive nenhuma mudança externa, mas eu tive uma mudança interna, algo dentro da minha mente mudou. E eliminou a vergonha, eliminou o medo, eliminou a culpa, eliminou o julgamento, eliminou o apontamento, porque a gente diz, ah, não, eu não julgo ninguém não, mas a gente está sempre julgando alguém, sempre dizendo como uma pessoa poderia fazer aquilo de forma diferente e aquele modo é errado. Só que a gente fala isso na ignorância, porque a gente não tem todas as experiências, a vivência, não tem a mente daquela pessoa, não sabe em qual momento aquela pessoa está entregando aquilo ali. Aquela pessoa poderia entregar algo melhor, poderia produzir mais? Poderia. Eu também poderia produzir algo melhor, mas eu estou fazendo dentro dos limites do meu conhecimento. Então, alguém que tem um conhecimento muito superior pode olhar e reprovar e falar, aí o que esse cara está dizendo até faz um sentidozinho, mas está embolado, ele errou ali, ele errou ali. É um apontamento. Beleza, vai lá e faz melhor. É contigo. Eu estou fazendo o meu melhor nesse momento. Nas palavras de Cortella, Sérgio Cortella, ele diz isso. Faça o teu melhor com as condições que você tem no momento. E quando você tiver condições melhores, faça melhor ainda. Isso acaba com essa questão do não fazer. Não, eu não faço porque eu não tenho um roteiro. Eu não faço porque eu não tenho um equipamento. Eu não faço porque eu não tenho condições. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Quer dizer, o não fazer tem um monte de desculpa. E o fazer tem apesar de. Eu faço isso apesar de. Apesar do que aconteceu,
apesar das falhas, apesar do sofrimento, apesar das aflições, apesar da falta de tempo, apesar da falta de condições, você vai lá e entrega o seu melhor. Muitos livros nós ainda vamos comentar. Eu quero fazer toda essa explanação para vocês, tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou aplicando em relação às dificuldades, porque eu não sou melhor do que você em nada, nada, nada. Talvez por não ter alguém na tua família que te incentivasse a estudar, você ficou um pouco para trás. Eu encontrei na minha família pessoas que me ajudaram a expandir a minha mente além da religiosidade. Eu encontrei pessoas que me transferiram essa habilidade de buscar o conhecimento em múltiplas fontes e reter aquilo que é bom. E eu quero que você também encontre alguém. Se você não tem ninguém para ser o teu camisa 10, eu sou o teu camisa 10 até você encontrar o teu objetivo, até você encontrar alguém. Você não tem amigo? Agora você tem, eu sou teu amigo agora. Eu estou falando coisas para você aqui que pessoas talvez dentro da minha família nem sabem ainda que eu estou fazendo, que é mostrando na prática a minha mudança. E umas 3 palavrinhas que eu gosto de falar, mas também que não é minha, que eu estruturei no meu pensamento de outras pessoas que estão muito além, muito além, muito além. E essas 3 palavrinhas é organização, rotina e disciplina. Grave essas 3 palavras. Faça disso o teu alimento diário. Eu não estou falando aqui como dono da razão, não. Olha a minha vida, o quanto eu prosperei, o quanto eu melhorei com organização, rotina e disciplina. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você, assim como eu estou fazendo, estou aprendendo, aqui eu entro na condição de professor e também na de aluno, porque eu estou ensinando aquilo que eu aprendi, que sei que funciona, trazendo essas vivências, essas experiências, e estou mostrando também os meus erros, as minhas falhas para vocês, tá bom? Então, eu não tenho alguém para poder. Se inscreve aí no nosso canal, que aqui não é para qualquer um, eu falo, não é para qualquer um. É para quem quer realmente a mudança de vida. E é isso. Estou fazendo da mudança de vida o meu estilo de vida. E todas as minhas dores de cabeça, problema tem, aflições tem. Mas agora, por eu estar mudando o meu condicionamento mental, eu estou enxergando o mundo com mais positividade. É lógico que não é só pensar, tem que agir, tem a parte da ação também. Eu reconheci que eu falei muito, falhei, falha, falhei muito nessa questão da não ação. E é isso, estamos aí, grava essas 3 palavrinhas, organização, rotina e disciplina, é o que eu estou aprendendo. Para muitas coisas eu não tenho disciplina, mas eu não tinha uma consciência de que eu não tinha uma disciplina. Para muitas coisas eu ainda não sou organizado, mas eu ainda não tinha consciência daquilo que eu era desorganizado. E em relação à rotina, eu estou aprendendo muita coisa com a rotina. E na rotina eu estou vendo que muitas coisas eu faço ainda e muitas eu fazia de modo automático. Porque a rotina faz isso com a gente, faz a gente fazer as coisas de modo automático. Isso é um perigo também. Então organize os seus dias, as suas tarefas, faça isso repetidamente, que isso vai se tornar a rotina. E tenha disciplina para quando você estiver desanimado, desanimada, você mesmo assim saber o porquê que você está fazendo isso, tá bom? Eu espero que você fique bem, sucesso e estamos juntos. Um abraço, tchau, tchau.